Fala galera, mais uma análise pré-jogo de Corinthians e América Mineiro pela 28ª rodada do Brasileirão. Começando a nossa análise pelos resultados recentes de cada uma das equipes. Nos últimos 10 jogos, o Corinthians fez 5 em casa. Foram vitórias contra o Coritiba e o Botafogo e empates contra Goiás, Palmeiras e Flamengo. 60% de aproveitamento para o Corinthians nesses jogos. Já o América Mineiro também fez 5 jogos fora de casa nos últimos 10. Foram derrotas para Bahia, Fluminense e Fortaleza e empates contra Cuiabá e Cruzeiro. 13% de aproveitamento para o América nesses jogos. Agora vamos olhar aqui para algumas estatísticas de cada uma das equipes nessas partidas. Começando pelo Corinthians, o Corinthians teve 54% de posse de bola nesses jogos contra 46% dos seus adversários em média. Em termos de passes decisivos, o Corinthians deu praticamente 12 passes decisivos por jogo e os seus adversários praticamente 10 passes decisivos por jogo. Passes decisivos são aqueles que permitem um chute a gol ou uma assistência para gol, que é o que a gente chama de pré-assistência. Em termos de expectativa de assistências, em média, um equilíbrio aqui, em média, tanto Corinthians quanto seus adversários, com 0,73. A ideia da expectativa de assistências é medir a capacidade das equipes em colocar os seus jogadores em condição de finalizar, de marcar gols. Não necessariamente tem a marcação do gol, não necessariamente o jogador consegue finalizar em gol para contabilizar dentro dessa estatística. A ideia mesmo é ver se as equipes têm capacidade de levar a bola até regiões mais favoráveis para a marcação de um gol. Agora, algumas estatísticas mais relacionadas a finalizações. Então, aqui um equilíbrio em chutes a gol, em média, praticamente 15 chutes a gol, tanto para o Corinthians quanto para os seus adversários. Mas só os chutes a gol não diz muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades e nem dos chutes propriamente ditos. Então, para isso, a gente tem duas estatísticas aqui. A expectativa de gols, que mede a qualidade das oportunidades criadas, e a expectativa de gols pós-chute, que inclui aí também a qualidade da finalização. Então, com base na qualidade das oportunidades, a expectativa era que o Corinthians marcasse 1,31 gols por jogo e os seus adversários 0,96. Quando a gente inclui a qualidade das finalizações, a expectativa de gols do Corinthians sobe para 1,54 e dos seus adversários para 0,99, praticamente um gol por jogo em média. E em termos de gols efetivamente marcados, o Corinthians marcou 1,2 gols por jogo e os seus adversários 0,6 em média. Então, apesar do equilíbrio em termos de chutes a gol, a gente vê que o Corinthians se sobressai aqui em gols efetivamente marcados e também na qualidade das oportunidades e qualidade dos chutes. Agora vamos olhar os números do América. Então, em média, os adversários tiveram 64% de posse de bola nesses jogos, então uma posse de bola de média para alto aqui para os adversários do América. Em termos de passes decisivos, em média 15 para os adversários e 9,2 para o América. E em termos de expectativa de assistências, 0,98 para os adversários e 0,58 para o América. Então, o América sendo superado aqui, né, nessas estatísticas mais relacionadas à criação, em média, nessas últimas partidas. Agora, nas estatísticas mais relacionadas à finalização, em média, os adversários deram praticamente 19 chutes a gol, contra praticamente 12 do América por jogo. Quando a gente considera a qualidade das oportunidades criadas, a expectativa de gols dos adversários era em média de 1,47% e do América em média 0,93%. Considerando a qualidade dos chutes, a expectativa de gols dos adversários sobe para 1,9% em média e do América para 1,22% em média por jogo. E em gols efetivamente marcados, os adversários marcaram 2,4 gols por jogo e o América 1,4. Então aqui o América é superado em basicamente todas as estatísticas aí em relação aos seus adversários. E para a gente finalizar a análise, eu trago aqui uma ideia de palpite de resultado para o jogo, lembrando que a ideia aqui não é recomendar nem incentivar apostas. Para você ganhar dinheiro com aposta aí, você precisa de um modelo um pouco mais sofisticado do que esse que eu criei. Qual foi a ideia aqui? Usar a expectativa de gols e a expectativa de gols pós-chute nesses jogos que a gente analisou, né, do Corinthians e dos seus adversários, e do América Mineiro e dos seus adversários, para tentar projetar um placar para a partida.
Então eu simulei 10 mil jogos, considerando, num primeiro momento, a expectativa de gols do Corinthians, dos seus adversários, do América e dos seus adversários, e a mesma coisa depois utilizando a qualidade das finalizações através da expectativa de gols pós-chute. Então nesse primeiro cenário aqui, de expectativa de gols, a probabilidade de vitória do Corinthians fica em 47%, de empate em 27% e vitória do América 25% de chance. Os resultados mais frequentes aqui foram 1-1 e 1-0 para o Corinthians. Quando a gente coloca a expectativa de gols dentro da análise, o favoritismo do Corinthians cresce um pouco. Vai para 51%, 25% de empate e 24% de chance de vitória para o América Mineiro. E aí os resultados mais frequentes aqui, novamente 1-1 com 12%, e depois aqui vitórias do Corinthians por 2-1 e por 1-0. Então a gente vê aí um favoritismo claro do Corinthians para essa partida com base nessas análises aqui que eu fiz. Então chegamos aí ao final de mais uma análise pré-jogo de Corinthians e América Mineiro. Espero que vocês tenham gostado da análise e fica aí meu pedido para vocês se inscreverem, deixarem um comentário, um like e compartilhar o vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E falou!